Imagine um bloco de pedra tão imenso que os guindastes industriais mais potentes da atualidade teriam seus cabos de aço rompidos, como se fossem fios de seda, ao tentar erguê-lo. Estamos falando de 1.200 toneladas de rocha sólida, extraídas, cortadas e transportadas por quilômetros em uma época onde, segundo os livros de história, a humanidade mal conhecia a roda. Quem foram os engenheiros que viram nessas montanhas apenas matéria-prima? E por que a arqueologia oficial entra em um silêncio perturbador diante de marcas que a ciência simplesmente não consegue explicar? Se as provas de que seres gigantes caminharam pela Terra não estivessem apenas em textos antigos, mas gravadas em monumentos que desafiam a gravidade, nós estaríamos ignorando a maior revelação da nossa história. Hoje, vamos atravessar a fronteira da arqueologia proibida, das ruínas colossais de Baalbek aos cortes cirúrgicos de Pumapunku. Vamos descobrir por que as marcas deixadas na pedra são o maior testemunho de que a civilização antes do dilúvio era tecnologicamente e biologicamente superior a tudo o que nos contaram. Prepare-se, pois o que você vai ver agora prova que o mundo antediluviano era dominado por gigantes de renome e seus conhecimentos proibidos. Capítulo 1. Baalbek, onde as pedras desafiam a lógica. A nossa jornada começa no Líbano, em um lugar chamado Baalbek. E o que você vai descobrir aqui vai mudar completamente sua percepção sobre o que era possível no mundo antigo. Na base do Templo de Júpiter, existem 3 blocos de pedra, que pesam cerca de 800 toneladas cada. Para você ter uma ideia, isso equivale a 13 aviões Boeing 747 empilhados. Sim, você leu certo. 13 aviões de pedra. Esses blocos foram transportados de uma pedreira a quase 1 quilômetro de distância. Depois, foram elevados a uma altura de 7 metros. E então foram encaixados com uma precisão tão absurda que é impossível passar uma folha de papel entre eles. Aqui está o detalhe, que ninguém te conta. Os romanos, que construíram o templo no topo, nunca reivindicaram a autoria da base. Eles sabiam que aquela plataforma monumental já estava lá muito antes de sua civilização surgir. Era antiga demais até para os romanos. Os próprios engenheiros romanos, conhecidos por suas proezas de engenharia como aquedutos e o Coliseu, olharam para aquelas pedras e as chamaram de obra de gigantes. Eles não tinham orgulho em reivindicar algo que sabiam estar além de suas capacidades técnicas. Mas o verdadeiro mistério está a poucos metros dali. Na pedreira, existe uma pedra abandonada chamada Pedra da Grávida. Ela pesa 1.200 toneladas. Para mover essa pedra hoje, precisaríamos de dezenas de guindastes industriais de última geração trabalhando em sincronia, perfeita em um terreno totalmente plano e preparado. E mesmo assim, seria um desafio técnico extremo. E aqui vem algo que poucos percebem. A pedra foi cortada da rocha-mãe com uma precisão impressionante. As marcas na base mostram que ela foi separada da montanha, como se alguém tivesse usado uma faca gigante para fatiar manteiga. Não há sinais de fraturas irregulares ou trabalho grosseiro. É um corte limpo, intencional, calculado. As tradições locais afirmam que Baalbek foi construída logo após o dilúvio por Nimrod, com a ajuda de gigantes que ainda restavam na Terra. Isso se alinha perfeitamente com o relato de Gênesis sobre gigantes existindo também depois do cataclismo. Estamos olhando para o alicerce de uma civilização que via o impossível como rotina, uma civilização que possuía uma força física e tecnológica que a história oficial prefere simplesmente ignorar. Capítulo 2. Pumapunku, a precisão que não deveria existir. Agora, vamos cruzar o oceano até as montanhas da Bolívia. Lá encontramos Pumapunku e o que existe ali é ainda mais perturbador que Baalbek. O problema não é só o peso das pedras, é a precisão cirúrgica com que foram cortadas. Estamos falando de blocos de andesito e granito, 2 das pedras mais duras do planeta, cortados com ângulos retos perfeitos. Ranhuras milimétricas, furos que parecem ter sido feitos por brocas de alta velocidade. Aqui está o problema científico. O andesito só pode ser cortado com tal precisão usando diamante. E de acordo com os historiadores, os povos que habitavam a região não conheciam sequer o ferro. Como isso é possível?
Ao observar esses blocos, você não vê o trabalho manual de artesãos primitivos. Você vê o resultado de uma linha de montagem industrial. Blocos idênticos, como se tivessem sido fabricados em molde. Os famosos blocos em H de Puma Punku possuem ranhuras internas tão precisas que parecem destinadas a encaixar componentes mecânicos, como se fossem peças de Lego gigantes projetadas para uma estrutura modular muito maior. E tem mais um detalhe perturbador. Alguns blocos possuem furos perfeitamente circulares que atravessam a pedra de lado a lado. Esses furos têm o mesmo diâmetro do início ao fim, algo que só conseguimos hoje com brocas de tungstênio girando em altíssima velocidade. Tente fazer isso com uma pedra e um cinzel de bronze. Simplesmente não funciona. Nada naquele local parece primitivo. Tudo parece futurista e abandonado, como se uma civilização tecnologicamente avançada tivesse simplesmente desaparecido da noite para o dia. As lendas locais dizem que Puma Punku foi construída em uma única noite por deuses que vieram do céu, e isso ecoa perfeitamente com os relatos dos caídos que ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. Se os Nephilim possuíam a inteligência superior de seus pais celestiais, Puma Punku é o registro físico de uma geometria e tecnologia que a nossa espécie levou milênios para tentar compreender novamente. Capítulo 3. O Serapion. Caixões para o que não é humano. No Egito, longe das rotas turísticas, o Serapion de Saqqara guarda um segredo subterrâneo perturbador. Uma rede de túneis que abriga 24 caixas de granito maciço pesando entre 70 e 100 toneladas cada. A explicação oficial seriam túmulos para bois sagrados. Mas aqui está o problema. Por que uma civilização gastaria um esforço tão monumental para criar caixas de granito com polimento interno espelhado apenas para enterrar animais? A precisão das superfícies planas nessas caixas é medida em microns, um nível de acabamento que hoje só conseguimos com máquinas de precisão óptica de alta tecnologia. Não com ferramentas de impacto manuais, como martelos e cinzéis de bronze. Quando engenheiros modernos mediram essas superfícies com equipamentos a laser, ficaram chocados. Os ângulos internos são perfeitos a ponto de refletir luz como um espelho. As tampas, que pesam dezenas de toneladas, se encaixam com uma precisão tão absurda que criam vedação quase hermética. Tem mais. O espaço dentro dos túneis é tão apertado que não haveria lugar para centenas de homens empurrarem essas caixas gigantescas para suas posições atuais. Elas foram colocadas ali como se fossem leves. A maioria foi encontrada vazia ou selada com um vácuo interno. O que torna tudo ainda mais misterioso é que essas caixas não possuem inscrições. O Egito Antigo cobria tudo com hieróglifos. Mas o Serapion, silêncio absoluto, como se os criadores não quisessem deixar nenhuma pista sobre o verdadeiro propósito daquelas estruturas. Alguns pesquisadores notaram que as dimensões internas das caixas seguem proporções matemáticas muito precisas, não são aleatórias. Há um design inteligente por trás de cada medida, como se cada caixa tivesse sido projetada para uma função específica que não compreendemos. Então surge a pergunta: se os gigantes de renome precisavam de estruturas que comportassem sua natureza superior, o Serapion deixa de ser um cemitério e passa a ser evidência física de uma infraestrutura antediluviana avançada. Seriam essas caixas recipientes projetados para preservar algo biológico durante o cataclismo que eles previam que destruiria seu império? Estamos olhando para a tecnologia de preservação que não compreendemos? Capítulo 4. Og de Bazan. As cidades dos gigantes. Para encontrar evidências bíblicas diretas, precisamos olhar para Bazan. A Bíblia a descreve como a antiga terra dos gigantes. Ali governava o rei Og, o último dos Refaíns, cuja cama de ferro media cerca de 4 metros de comprimento. Mas o que realmente impressiona são as 60 cidades fortificadas que ele possuía, todas com altos muros e portas de pedra basáltica negra, uma das rochas mais duras que existem. Arqueólogos do século XIX encontraram nessas cidades casas feitas inteiramente de pedra, com portas maciças que ainda giravam suavemente em seus eixos após milênios de abandono.
Tudo em Bazã foi construído para ser indestrutível. Lajes de pedra de 6 metros de comprimento, formando tetos que parecem desafiar o peso do tempo. O que mais chamou a atenção dos exploradores foi a escala. As portas tinham 3 a 4 metros de altura. Os batentes eram proporcionais. Os degraus das escadas eram tão altos que uma pessoa comum precisaria fazer verdadeiras escaladas para subir ao segundo andar. Não era arquitetura pensada para seres humanos de tamanho normal. Era uma infraestrutura urbana completa, projetada para habitantes de proporções monumentais. Os investigadores afirmaram que essas cidades não pareciam obra de mãos humanas comuns, mas sim o trabalho de uma raça que possuía força física e domínio técnico descomunais. Bazã é a prova arqueológica de que as linhagens de gigantes deixaram para trás uma infraestrutura urbana completa, uma civilização megalítica que desafiou exércitos e cujas ruínas ainda gritam a verdade sobre o passado. Capítulo 5. A Fortaleza de Cusco. No Peru, nas montanhas acima de Cusco, ergue-se uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo, a Fortaleza de Sacsayhuaman. Que você vai descobrir aqui vai virar tudo o que você pensava saber sobre os Incas de cabeça para baixo. Os muros dessa fortaleza são formados por blocos de pedra que chegam a pesar 200 toneladas. E aqui está o detalhe absurdo. Eles não foram apenas empilhados. Eles foram encaixados como um quebra-cabeça tridimensional impossível. Cada pedra tem uma forma única e irregular. Umas têm 12 ângulos, outras têm 15. E todas se encaixam perfeitamente umas nas outras. Sem espaço, sem argamassa, sem erro. É como se alguém tivesse derretido as rochas e as moldado no lugar. Os próprios Incas, quando os espanhóis perguntaram quem construiu aquilo, responderam: não fomos nós. Isso já estava aqui quando chegamos. Foi obra de deuses ou gigantes de tempos antigos. Pense nisso. Os Incas, que eram mestres construtores, olharam para Sacsayhuaman e disseram: isso está além das nossas capacidades. E quando você observa de perto, percebe algo ainda mais estranho. Alguns blocos mostram sinais de terem sido moldados enquanto a pedra ainda estava macia, como se tivessem usado algum tipo de tecnologia de amolecimento de rocha que não conhecemos. As pontas dos blocos maiores se encaixam em reentrâncias dos blocos menores com uma precisão que desafia qualquer explicação convencional. Não há como fazer isso com martelos e cinzéis. Simplesmente não há. Mas tem mais um detalhe que poucos reparam. A fortaleza foi construída em um terreno acidentado e irregular. Mesmo assim, os construtores conseguiram nivelar perfeitamente a base de cada muro, como se tivessem tecnologia de medição topográfica avançada. E o mais impressionante, muitos desses blocos gigantescos foram transportados de pedreiras localizadas a mais de 20 quilômetros de distância, atravessando rios e montanhas, sem rodas, sem guindastes, sem máquinas. A única explicação que faz sentido é que os construtores originais possuíam uma força física e conhecimentos técnicos que ultrapassavam em muito as capacidades humanas normais. Capítulo 6. A tecnologia era a biologia. Muitas vezes buscamos explicações tecnológicas complexas. Máquinas perdidas, conhecimentos esquecidos. Mas e se a tecnologia fosse a própria biologia privilegiada dos construtores? Pense nisso. Imagine seres com 4 ou 5 metros de altura. Para eles, um bloco de 10 toneladas não seria um desafio de engenharia impossível. Seria apenas um tijolo comum usado em suas construções cotidianas. A escala das escadarias, a altura dos tetos, o tamanho dos portais em locais como Tiwanaku sugerem que os usuários originais eram seres de proporções imensas. A Bíblia menciona Arba, o pai de Anak, e o maior homem entre os Anakins. Sua cidade era considerada uma fortaleza inexpugnável devido ao tamanho de seus muros. Quando observamos blocos de 200 toneladas encaixados como um quebra-cabeça perfeito em Sacsayhuaman, estamos vendo o rastro de uma força física que a nossa espécie nunca possuiu após o dilúvio. Se os Nephilim herdaram a inteligência dos anjos e o corpo de titãs, a manipulação da matéria bruta era o seu domínio natural. O que chamamos de mistério tecnológico
era apenas a aplicação prática de sua superioridade biológica na Terra. Capítulo 7. O som que move montanhas. Uma das teorias mais fascinantes sugere que os antigos não moviam pedras com cordas e escravos, mas através do uso do som e da vibração. Tradições antigas falam sobre pedras que flutuavam quando frequências específicas eram emitidas. Hoje conhecemos isso como levitação acústica, e já dominamos em pequena escala em laboratórios. Se os caídos ensinaram segredos celestiais aos homens, é muito provável que o domínio da ressonância fizesse parte desse conhecimento. Isso explicaria como blocos de 1000 toneladas foram transportados por terrenos íngremes, sem deixar marcas de arrasto. Muitas dessas estruturas megalíticas possuem propriedades acústicas perfeitas, agindo como enormes caixas de ressonância. A Grande Pirâmide, por exemplo, possui câmaras que amplificam sons em frequências muito específicas. Quando você bate palmas dentro da Câmara do Rei, o eco que retorna não é um eco comum. É uma frequência pura, limpa, que ressoa por vários segundos. Experimentos modernos mostraram que certas frequências podem fazer pequenos objetos levitarem. Agora, imagine se essa tecnologia pudesse ser ampliada para mover pedras de centenas de toneladas. Seria exatamente o tipo de magia que os textos antigos descrevem. Ao construir instrumentos de pedra em escala monumental, aquela civilização demonstrava um conhecimento profundo das leis da física vibracional que a ciência moderna apenas agora começa a redescobrir. Capítulo 8. Cidades subterrâneas. O medo que vem do céu. Na Turquia, a cidade de Derinkuyu revela uma faceta diferente da história. O medo. Escavada profundamente na terra, essa metrópole de 18 andares podia abrigar 20.000 pessoas. O fato de as portas serem discos de pedra maciça, que só podem ser fechados por dentro, indica um pavor paralisante, de algo que vinha da superfície ou do céu. Como o dilúvio inundaria os túneis, Derinkuyu dificilmente seria um abrigo contra a água, mas seria perfeito como abrigo contra a violência desenfreada dos Nephilim que dominavam a superfície. Imagine populações humanas inteiras vivendo na escuridão para escapar de tiranos híbridos que transformaram o mundo em um campo de batalha. Derinkuyu é o testemunho de uma humanidade acuada, vivendo no subsolo, para preservar sua existência diante de seres que não respeitavam as leis da natureza. O mais impressionante é que Derinkuyu não está sozinha. Existem mais de 30 cidades subterrâneas conhecidas na região da Capadócia e todas compartilham características semelhantes. Portas que só fecham por dentro, sistemas de ventilação sofisticados e capacidade para milhares de pessoas. Isso não foi obra de uma única comunidade desesperada. Foi um esforço coordenado de uma civilização inteira tentando sobreviver a algo terrível que acontecia na superfície. Cada porta selada conta a história de um período de terror absoluto que o Gênesis resume como uma era onde a Terra estava cheia de violência. Capítulo 9. O veredito das pedras. Se você desafiar um engenheiro moderno a replicar as pirâmides ou os muros de Sacsayhuaman usando apenas ferramentas de bronze, ele dirá que é uma tarefa impossível. O custo e a precisão exigida seriam proibitivos. O que nos leva a concluir que a civilização antiga possuía um tipo de tecnologia superior que se perdeu. O livro de Enoque afirma que os anjos ensinaram segredos da metalurgia e das estrelas. Mas esse conhecimento foi considerado ilegítimo por ser uma forma de corrupção. Quando o dilúvio veio, ele não apenas exterminou os gigantes, quebrou a linhagem de transmissão desse saber. A observação detalhada da esfinge revela marcas de erosão causadas por chuvas torrenciais, que não ocorrem no Egito há milhares de anos. Isso indica que ela já estava lá antes do dilúvio. Geólogos que estudaram a esfinge ficaram perplexos. As marcas de erosão são verticais, típicas de chuvas intensas e prolongadas. Mas o Egito é um deserto há pelo menos 5.000 anos. Isso significa que a esfinge pode ter mais de 10.000 anos de idade, possivelmente construída antes da grande catástrofe. E não é só a esfinge. Estruturas ao redor do mundo mostram sinais de terem sobrevivido a um evento catastrófico de proporções inimagináveis. Marcas de água em grandes altitudes, blocos deslocados por forças titânicas, evidências de reconstrução sobre ruínas muito mais antigas.
Essas estruturas são máquinas de pedra feitas para preservar o conhecimento e sobreviver à maior catástrofe da história. Suas pedras ainda estão aqui para desafiar a ciência oficial e confirmar o relato bíblico. Cada bloco polido é um testemunho mudo de que o Gênesis é um registro histórico. Preciso de um mundo que possuía tecnologias e habitantes, que hoje mal conseguimos imaginar, mas cujas marcas são impossíveis de ignorar. Por fim, os Nephilim foram a maior anomalia da história humana, o ponto em que o céu e a terra se misturaram de forma perversa. Ao entendermos quem eles eram e o que construíram, o Gênesis deixa de ser apenas um livro de histórias e passa a ser um documento vital sobre nosso passado real. Eles deixaram rastros não apenas em textos antigos, mas em marcas físicas eternas nas ruínas megalíticas, que o tempo não conseguiu apagar. Marcas que servem como aviso de que nenhuma construção humana resiste quando a ordem original precisa ser restaurada. O passado está gravado na pedra bruta, esperando que possamos finalmente aprender a lição, antes que o ciclo se complete mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os fatos historicamente secretos.